Aquele que chega a Yahshua, consequentemente ele chega ao Criador, ao nosso Altíssimo. Pai, repreenda todo espírito de confusão, tudo aquilo que vem para distrair, para impedir que nós alimentamos espiritualmente da Tua palavra, que livra, salva, transforma e liberta. Mas que nós possamos sim assistir este vídeo, que seja edificante, transformador na vida daqueles que assistirem. Pai, unja a minha língua, edifica a minha língua, para que eu venha falar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para que eu venha ministrar no coração do Teu povo aquilo que é necessário para nos alimentar espiritualmente, para nos ensinar, para compartilhar Suas bênçãos, para que sejam transformadoras, seja libertadora em nossas vidas nesta terça-feira. Em nome de Yahshua Mashiach, meus queridos, receba a harmonia, a paz dele, que aonde quer que você esteja, que você possa encontrar-se, ser o seu ruach sobre ti, que o ruach dele esteja sobre vocês, que vocês possam sentir-se alicerçado pela presença dele. E que nessa terça-feira, aonde quer que você esteja, que a presença do nosso Criador, que o ruach dele venha de encontro a vocês. Venha transformar, venha livrar, venha tirar tudo aquilo que não é do próprio Criador, mas aquilo que foi enviado, aquilo que foi lançado por olhares de maldade, aquilo que foi lançado pela inveja, pela cobiça. Nós repreendemos na autoridade do nome de Yahshua Mashiach tudo aquilo que vem para intimidar, para afrontar, para atrasar, para prender, para pressionar. Nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach tudo aquilo que foi invocado, oferecido nas matas virgens, nas cachoeiras, toda tranqueira deixada diante da sua casa, tudo aquilo que foi enterrado com terra de feito, com terra de cemitérios, seja repreendido e cancelado. Nós decretamos agora que a inveja recue diante de nós, que a inveja e a cobiça recue agora, que todos os espíritos de oposição e resistências caiam por terra agora, em nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos, nós vamos contra ti com a palavra que salva, a palavra que cura e a palavra que liberta. Então, através desse momento, que todos sintam-se agraciados pela presença, selados com o santo ruach de Yahshua Mashiach, com o ruach do próprio Criador, Yahweh dos Exércitos, porque aquele que vai a Yahshua, consequentemente vai a Yahweh, e que o Espírito de Yahweh, a sua presença esteja comigo e com você que está assistindo este vídeo. Obrigada por assistir, fique até o fim, porque certamente o nosso Criador fará algo transformador na sua vida, na sua casa, na sua família. E seja profeta da sua própria vida, seja profeta da sua família, seja profeta dos seus filhos. Profetiza bênção sobre a sua casa, profetiza bênção sobre a sua família, porque assim será e assim sucederá. Porque pela palavra, o nosso Altíssimo, Ele criou céus e terra, pela palavra tudo foi feito e tudo está à nossa disposição. Então profetize sobre a vida da sua família, profetize que eles serão livres, que eles serão libertos da idolatria, que eles serão livres, se tiver alguém doente, serão curados, a saúde vai ser restituída. Se tem alguém que é viciado em drogas, será livre, será liberto pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Profetize sobre os seus filhos, profetize sobre a sua parentela, profetize sobre os seus vizinhos, profetize sobre os seus conhecidos, desconhecidos, profetize sobre a vida daqueles que te desejam mal. Profetize que eles serão uma bênção, serão um vaso de honra, que serão alcançados pela benevolência, pelo amor do nosso Criador Yahweh dos Exércitos, que eles serão alcançados, que eles serão transformados através da sua vida. Profetize, porque assim será e assim sucederá. E abençoe, querido, porque não tem como jorrar de uma fonte duas águas, a doce e a amarga, né? Então, que se nós estamos com o ruach de Yahweh sobre nós, consequentemente, a fonte doce está sobre nós. Então, nós podemos usar a língua para maldizer, para declarar derrota sobre a vida deles. Nós temos que usar a língua para edificar na vida das pessoas, para abençoá-las, mesmo aqueles que te maltratam, aqueles que te maldizem, aquele que lança palavras de maldição sobre a sua vida. Como você atuar sobre isso? Isso, querido, nossa luta não é contra a carne, mas é contra os espíritos, as potestades, as hostes malignas. Nós temos que orar e repreender o mal. Por isso a palavra foi feita, a palavra veio até mim e veio até você. Para meditarmos hoje, abre a sua Bíblia. Nós iremos meditar no livro de Êxodo, capítulo 23, versos 20.
E ao próprio Criador, o Altíssimo, ele promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guardem pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. Quem que é esse anjo que ele está nos prometendo? É o próprio Yahshua. O Criador, ele já está prometendo para mim e para você um anjo. Quem que é esse anjo? Quem que é esse mensageiro? É o próprio Yahshua. Ele já nos promete desde a lei da antiga aliança, que é da época de Moisés. Ele já estava prometendo o seu Filho amado para mim, para você, para que nós fôssemos salvos, fôssemos protegidos e guardados. Continuando, dê atenção a ele, ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Ou seja, querido, não há perdão quanto o ruacho do próprio Criador. Se Yahshua é o Filho do amor, se Yahshua nos entregou para que nós fôssemos alcançados, se ele prometeu esse anjo, que é o próprio Yahshua, nosso irmão resgatador, se você blasfemar contra o Espírito dele, se você falar blasfema contra o Espírito, contra o ruacho, o próprio ruacho do nosso próprio Pai, do próprio Altíssimo, não há perdão. Não há perdão contra o ruacho dele. Então nós temos que vigiar, nós temos que ficar atentos. Às vezes a gente fala por inocência, por ignorância, mas nós temos que pedir a ele: Pai, me dê discernimento, me dê percepção espiritual. Porque muitas vezes eu já cometi vários pecados, você também certamente, mas assim, por ignorância, por não sabermos, né? Então nós temos que vigiar, porque não há perdão contra o próprio Espírito. Se ele predestinou o Filho, o único Filho, para que eu e você alcançássemos, não, nós temos que, a presença dele está no Filho, então nós não podemos blasfemar. Que não há perdão, porque não há perdão contra o Filho. Contra toda transgressão que nós viermos falar sobre o nosso Altíssimo, não há perdão sobre ele. Não há perdão porque nós estamos falando mal do seu próprio, da sua presença, né? Da sua presença onisciente, onipresente, onipotente. Nós estamos falando daquele que nos criou, daquele que nos predestinou a ser salvo. Aquele que por amor entregou o seu único Filho para nos proteger, para nos libertar, para nos guardar, para nos esconder, para nos exaltar, para nos honrar, para nos alimentar, para nos purificar. Então nós temos que vigiar e pedir que ele, Pai, edifique a minha língua, unge a minha língua para que eu venha falar palavras de sabedoria, unge os meus olhos para que eu venha olhar e ter olhos de pureza, tira toda a impureza dos meus olhos, unge os meus ouvidos para que eu venha ouvir as tuas vontades, que eu venha ouvir a tua verdade. Unge as minhas mãos, Pai, para que tudo que eu venha tocar venha se multiplicar, venha se abençoar. Unge os meus pés, para que eu venha caminhar na sua direção, na sua retidão, nas tuas vontades, desviando os meus pés do erro, do engano, da mentira, da falsidade. Por isso que é muito importante, unge, que o seu ruach esteja sobre mim, esteja sobre nós, para que onde eu for, que a sua presença venha resplandecer, para que quando eu vier falar, que o próprio Pai, o próprio Filho venha se manifestar, venha falar por mim, que eu seja apenas um canal, que a minha vida seja um canal de bênção para aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Assim nós temos que pedir, porque tudo que você pede é concedido. Qual que é o princípio da sabedoria? Temer o próprio Criador, Altíssimo, Soberano, que criou os céus e terra. Que nós tenhamos sabedoria para pedir, sabedorias para ter temor pelo nome dele, porque o nome dele é poder, o nome dele é verdade. Então nós temos que ter sabedoria até nesse quesito. Entende, queridos? Continuando. Porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome, ou seja, em Yahshua está o nome do próprio Yahweh. Em Yahshua está o próprio nome, que é Yahshua Mashiach. Por isso nós temos que ter muito cuidado, muita reverência, muito temor pelos nomes. Os nomes de Yahweh e o nome de Yahshua Mashiach. Yahweh é o meu Salvador. Yahweh é o meu Criador, Salvador, o meu Criador, criou céus e terra. Yahshua é meu Salvador, meu resgatador, meu libertador.
Continuando. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário do que são adversários de vocês. Vocês compreendem essa palavra? Se você ouvir atentamente o que Yahshua lhes disser e fizerem tudo o que ele ordena, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário do que são adversários de vocês. Você consegue me entender? Eu chego a arrepiar. Essa palavra é tão forte que eu chego a arrepiar. Se você ouvir Yahshua, se você prestar atenção atentamente no que ele fala e no tudo que ele te ordena, o próprio Criador, ele se propõe, ele se declara ser inimigo dos que se denominam inimigo de vocês. Adversário dos que se denomina adversário de vocês. Porque aquele que quando lutar contra você, quando se vier em oposição contra você, não está vindo contra você, mas contra o próprio Criador, Yahweh. Isso é forte, isso é muito forte. Se você tem essa certeza, se você tem essa segurança, ele próprio. Por isso que é tão importante nós vivermos, queridos, sobre a submissão do Criador e do Resgatador. Porque quando nós vivemos sobre a sua submissão, sobre a sua direção, a galera do A fala uma coisa, a galera do B fala uma coisa, a galera do C fala outra coisa. Não importa a quantidade de A ou B que estão contra você. O importante é a certeza e a garantia da presença dele, do ruach dele sobre você. Quando a presença dele está em você, ele vai te direcionar. Ele vai direcionar o seu caminho, ele vai direcionar a sua vida, ele vai te proteger, ele vai ser inimigo dos seus inimigos, daqueles que denominam inimigo de você. Ele vai ser adversário dos seus adversários. Se você sabe, queridos, porque muitas vezes nós nem sabemos quem são os nossos adversários, porque os nossos adversários são espirituais. A nossa luta não é contra a carne, porque contra a carne seria muito simples. Tem aquelas pessoas que já chegam para você na cara e falam, não gosto de você e ponto. Ou eu quero que você seja prejudicado. Tem aqueles que já declaram de cara que não gostam de você e ponto final. Ou aqueles que não conseguem fingir, né? Porque tem uns que não conseguem. Mas se você se deixar submisso ao próprio Criador, ele vai em lugares que você não vai. Ele ouve situações coisas que você não ouve. Ele ouve situações que você não ouve. Ele vê coisas que você não vê. De repente, se você obedecer tudo que Yahshua te ordenar e fazer conforme ele te ensina, o próprio Pai será inimigo dos teus adversários, dos seus inimigos espirituais. Porque o diabo, ele usa pessoas para nos prejudicar. Pessoas para tentar atrasar atrapalhar, prejudicar o que é imparável. O diabo, ele vai tentar lutar contra o próprio Criador, mas ele lutou assim como ele lutou contra o Filho, que é o Resgatador, que Yahshua teve que vir 100% homem. Por que ele teve que vir 100% homem? Porque senão não teria glória, não teria exaltação. A divindade lutar contra o Satanás. Por isso foi necessário que ele viesse 100% homem para lutar contra o diabo. Por isso que foi necessário que ele viesse 100% homem e lutasse contra o diabo. Para quê? Para que o nome do nosso Salvador, nosso Criador não fosse exaltado, não houvesse dúvida que ali ele deu o Filho do amor, 100% homem, que veio para lutar, e ele lutou. Foi filho perfeito, foi no inferno, pegou a chave da morte, ele venceu a morte, para que hoje eu e você fosse livre, fosse salvo, para que hoje o próprio Criador fosse o nosso defensor, fosse o nosso protetor, fosse o nosso Pai, não o nosso próprio Pai. Aqui, conforme ele disse, se você fizer tudo que o meu filho ordena, eu serei adversário dos seus adversários.
Eu lutarei contra aqueles que se denominam seus adversários. Olha como é forte. Como é importante você chegar até Yahushua. Você chegando até Yahushua, conhecendo Yahushua, aceitá-lo como seu único salvador, como seu único resgatador, como seu único libertador. Olha o que o Pai promete. Olha aqui, vamos ler novamente. Pois não se rebele contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. No próprio Yahushua está o nome do Pai. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos seus inimigos, dos que são seus inimigos e dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo, ou seja, o próprio Yahushua, irá diante de vocês e os levará aos amoreus, os alteus, os fariseus, os cananeus, os heveus, os jebuseus e os destruirei. Aqui nós trazendo para a analogia do dia a dia, e o próprio Yahushua nos levará diante dos nossos inimigos e os destruirá. Assim como ele, o próprio anjo, levou aquele povo, aquela nação, e destruiu todos esses inimigos do povo do Criador, assim sucederá comigo e com você. Não se curve diante dos deuses dele, nem adore, nem siga os costumes dele. Pelo contrário, destrua totalmente esses ídolos e despedaça suas colunas. Ou seja, se você adora algum ídolo, se você tem alguma imagem, algum objeto como proteção, destrua, joga no lixo. Porque, consequentemente, isso futuramente será sua destruição. Imagens, trevo de 4 folhas, figa, sei lá mais quais objetos que você utiliza, isso não traz proteção. Ali você está dando legalidade para um demônio atuar na sua vida espiritual. Ali você está abrindo a sua porta e dizendo, a proteção da minha vida contra o mal é olhado, é uma figa, é um olho grego. A proteção contra o mal olhado é uma imagem, eu ponho uma santa, um objeto na minha porta e está protegido. Queridos, ali você está abrindo legalidade no mundo espiritual para que demônios atuem. Por um certo tempo vai funcionar sim, porque o diabo ele dá para você acreditar que está funcionando. Mas passados tempos, passados anos, a sua vida vai começar a ser destruída. As consequências espirituais da sua vida vai ser altíssimas. Porque tem muitos que se viciam entre bebidas, outros em drogas, outros os casamentos são destruídos, outros são tantas reações no mundo espiritual, que se eu ficar falando que são muitas. Isso é devido a legalidades, muitas vezes, que a gente dá para o mundo espiritual. Acreditar em simpatias, em orações, em rezas repetitivas. O Criador, ele não quer que você fique lá, pai, 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 o tempo inteiro. Não, ele quer uma sinceridade no seu coração. Que você venha falar com ele como você estivesse falando com seu melhor amigo, com seu esposo, com seu namorado. Ele quer que você chegue e fale, pai, a situação é essa. Tá acontecendo isso comigo, me ajuda. Como resolver? Me dê uma direção. Pai, vai na minha frente, quebra as correntes, abre as portas, coloca pessoas que me ajudem. Coloca situações que eu possa... Pai, eu me encontro numa situação que eu não consigo resolver, me ajude. É isso, ele quer que você converse, que você pede. Através de quem? De Yahushua. Que Yahushua é nosso mediador. Yahushua, peça ao Pai que venha me ajudar a resolver tal situação. Yahushua, me repreendo todo mal contra a inveja na minha vida. É pela palavra. Você vai declarar, você vai profetizar. Eu repreendo em nome de Yahushua Mashiach todo o espírito da inveja, todo o espírito da corrupção. Eu repreendo em nome de Yahushua Mashiach todo o olho de maldade contra meu trabalho, contra minha família, contra minha casa, contra os meus projetos. Eu repreendo pelo poder e autoridade do nome de Yahushua Mashiach tudo aquilo que foi enviado, foi oferecido, foi rezado contra a minha vida, contra o meu trabalho, contra tudo que é meu. Assim sucederá, porque você está pedindo um mediador, que é Yahushua, e através de Yahushua ele vai te ouvir. Porque ele diz que o nome dele estará no próprio Filho, que é Yahushua Mashiach. E se você se rebelar contra Yahushua, ele não perdoará, porque o nome dele está no Filho. E contra o Pai, contra o Ruach dele, contra a presença dele, não há perdão. Continuando para nós finalizarmos.
Despedaça as colunas. Adore o Altíssimo, o Ial de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de você. Ou seja, chega uma situação, as pessoas, aqueles que são adversários da sua alma, que são usados pelo próprio Satanás, quando a presença do Criador, quando você coloca-se a sua segurança, a sua certeza, a sua confiança no próprio Yahshua, ele já declarou assim, né? Que se você ordenar tudo que Yahshua te ensinar, tudo que ele te orientar, ele próprio tornará-se adversário dos seus adversários, inimigo dos seus inimigos. Então, aqueles que se levantam contra você, chega um tempo na sua vida, querida, de tanta confiança que você vai ter em Yahshua, buscar pela presença de Yahshua, pela proteção de Yahshua, tudo que você declarar, pedir em nome de Yahshua Mashiach, a doença, as enfermidades ele tira do meio de você. Mulher que aborte, ou seja, tem mulheres que não conseguem ter filhos, tem mulheres que não conseguem segurar a criança. Então, se você temer ao nome do nosso Pai, do nosso resgatador, se você crê no mediador, ele vai fazer com que você seja que foi frutificar o fruto do seu ventre, entendeu? E ele vai colocar um terror assustador diante dos seus inimigos, eles vão virar as costas para você. Eles vão fugir de você, por quê? Porque vai entender que ali tem uma presença sobrenatural, que ele tem uma autoridade espiritual que eles não conseguem lutar, porque o diabo, ele vai tentar, ele caiu, ele perdeu, ele foi derrotado, mas ele vai tentar, ele sabe que o tempo dele tá pouco, que o tempo dele é muito pouco, que Yahshua tá às portas. Então, o diabo, ele vai tentar levar o maior número de almas para o inferno, e com isso ele vai iludir, vai mentir, ele vai enganar, para que você seja confundido, para que você venha deixar de lado a verdade, que é o nome verdadeiro do Pai, Yahweh, e do Filho Yahshua Mashiach. Então, querido, para concluirmos esse vídeo, eu quero dizer para você, nessa terça-feira, que em nome de Yahshua Mashiach, tudo aquilo que está te impedindo de ver a verdade, o nome de Yahweh está no próprio Filho Yahshua. Não há perdão contra o nome do nosso Criador. Não há perdão, há transgressão que seja perdoada. Então, em nome de Yahshua Mashiach, tudo aquilo que está te pedindo de enxergar a verdade, que caia por terra nesse dia. Que caia por terra. Mas que essa palavra venha se alimentar você, que ela venha falar no seu coração, que ela venha ministrar no seu coração a verdade. Porque quem convence não sou eu que estou aqui como boca de Yahweh, como boca de Yahshua. Não, é o próprio Espírito do próprio Yahshua que vai o convencer da verdade. Se essa verdade chegou até você, certamente é para lhe alcançar, tá? Uma ótima terça-feira para você. Repreendo todo o mal contra a sua vida e que o ruach dele venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, selando de todos os perigos, de toda a maldade, visível e invisível, e que tudo aquilo que estava te impedindo de conseguir êxito, que cai por terra, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, queridos. Se você é novo por aqui, deixa seu joinha, inscreve neste canal e notifica o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você é notificado de imediato, tá bom? Um abraço, queridos. Fiquem na paz, na harmonia de Yahshua Mashiach.